saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Que bom estarmos aqui, podermos voltar, né? Tivemos aí um recesso de 15 dias sem esse estudo da quarta-feira, mas estamos de volta para darmos seguimento. Vamos lá, amados. Apocalipse capítulo 20. Nós estamos tratando acerca do juízo de Deus do grande trono branco. E é importante que quando nós começamos assim um estudo, ou continuamos o estudo, ao anunciar o tema, nós deixemos claro que quando nós falamos o juízo de Deus do grande trono branco, essa expressão do grande trono branco é uma expressão que separa esse julgamento aqui de outros julgamentos. Ainda que haja muitas pessoas que não conseguem ver os muitos julgamentos de Deus, há quem diga, por exemplo, que só haverá um juízo, o juízo final, né? Ainda usam esse texto aqui para dizer que esse é o grande juízo final em que todos os homens, desde Adão até o último ser humano a nascer, será julgado aqui, nesse momento. Entretanto, se os irmãos bem observarem, a Escritura nos mostra vários julgamentos, inclusive em momentos diferentes. Vamos encontrar, por exemplo, o julgamento da igreja, que é onde será julgado exclusivamente o corpo de Cristo, enquanto o povo de Deus do Novo Testamento, da Nova Aliança, este povo regenerado. Esse julgamento da igreja está vinculado à questão da filiação. Somente os filhos, os que nasceram de Deus, nessa era do Novo Testamento, será julgado então por ocasião do bema, a palavra grega que o apóstolo Paulo usa para se referir a um tribunal familiar. Está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Então a igreja será julgada lá por quê? Porque o Senhor vai julgar a igreja baseado nos princípios da igreja. Então não teria como o Senhor querer nos julgar com outro princípio. De modo semelhante, também em Mateus capítulo 25, 31 em diante, vamos encontrar um outro julgamento que acontece exatamente no começo do milênio, quando diz: quando vier o Filho do Homem na sua glória, na majestade, ele se assentará no trono da sua glória, e então ele vai julgar as nações. Então nós vemos aí um julgamento apropriado para as nações. E o que a Bíblia quer dizer com nações, lá em Mateus 25? Ora, com aqueles que, não sendo igreja e não sendo judeus, estarão vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo. Todos os homens vivos. Isto porque os mortos das nações de todos os tempos serão julgados aqui, nesse último julgamento, que é o julgamento do trono branco, no final do milênio. Então observa os irmãos, que nós vamos entrar agora. Já falamos um pouco sobre esse julgamento, falaremos um pouco mais hoje. Talvez a gente consiga concluir a ideia desse julgamento. Então vejam que os mortos das nações serão julgados aqui. Ao passo que as 12 tribos de Israel serão julgadas no início do milênio pelos 12 apóstolos do Cordeiro, Mateus capítulo 19, versículo 28, salvo engano, 27, 28, está por ali. E mesmo os anjos caídos e o mundo será julgado pela igreja durante o milênio. Perfeito? Então é importante que nós ressaltemos e que vocês percebam que ao entrarmos aqui neste chamado juízo de Deus, na sua Bíblia diz juízo de Deus, nós falamos juízo de Deus do grande trono branco, para especificar quem será julgado neste momento. Por isso o texto fala assim, olha, versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Ponto. Então quem foi que ele viu aqui? Primeiro ele viu o trono. Segundo, alguém assentado no trono. E ele percebe que os céus e a terra fogem diante da presença de Cristo Jesus, aqui assentado no trono. E então, no 12 diz, vi também os mortos. Observe vocês que em nenhum momento, neste texto, deste juízo, se diz que ele viu os vivos. Ele viu os mortos. Os mortos que estavam em pé diante do trono. Veja então o versículo 13, que vai repetir: deu o mar os vivos
que nele estavam. É isso? Não, os mortos. Observa como que o texto vai ratificando e vai reafirmando. Viu os mortos, melhor, deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram quem? Os mortos que nele havia. Então, todo o texto está falando dos mortos. Sejam os mortos cujos espíritos e almas estão no Hades. Talvez a sua versão diga inferno, ou diga morte e além. Sejam os mortos cujo espírito ou cujos espíritos estão no mar. Na verdade, existem espíritos de mortos no mar e existem espíritos de mortos no Hades, no inferno, no Seol, no além. Alguma versão, no versículo 13, diz que a morte e o além, diz que o inferno entregou seus mortos. Alguma versão aqui diz isso. A sua diz o inferno. O inferno entregou seus mortos. Muito bem. A sua também diz inferno. Alguma versão diz que o Hades entregou seus mortos. A da irmã Terezinha, a sua também outra diz. Ali também diz. A minha diz a morte e o além. Outras dizem a morte e o inferno. Outras dizem a morte e o Hades. E se nós tivéssemos aqui o Novo Testamento em hebraico, seria possível que nós encontrássemos a morte e o Seol. Porque uma vez que esse texto trata do juízo de Deus sobre os mortos, ora, onde estão os mortos? Esta é a grande pergunta. E é uma pergunta muito antiga, né? Desde os gregos, lá da Idade Clássica, que se discute a questão dos mortos. E hoje em dia, inclusive, no meio do cristianismo, há um pensamento prevalecente, em que se acredita que quando o crente evangélico, ou que seja protestante, morre, vai para o céu. Não é isso? Já ouviram isso? Que já foi aqui no enterro de crente, que tem lá um pastor dizendo, pois ele foi para a glória, né? E ainda lê, qual texto? João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Vocês, familiares deste ente que jaz diante de nós, nesse Talmud, vejam, Talmud não, né? Como é que é o nome? Esquife. É porque parece demais esquife com o Talmud. Talmud é o livro dos hebreus, né? Dos judeus, um livro dos judeus. Desse esquife, vejam, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos um lugar. Portanto, Jesus preparou um lugar, uma morada lá no céu para essa criatura. É assim que se diz comumente, né? Bem, mas o que a Escritura nos fala acerca dos mortos de fato? Bem, eu não tenho como dar um estudo aprofundado nesse sentido. Quero apenas adiantar para os irmãos que a palavra Hades, ou que seja a palavra inferno, ou a palavra Seol, são três palavras correlatas de línguas diferentes. Inferno está para o latim, Seol está para o hebraico, Hades está para o grego, né? E enquanto que além está para o português. Nós temos então 4 palavras que se referem a um mesmo e único lugar, que significa literalmente em todas essas línguas, o lugar dos mortos. Se alguém quiser compreender um pouco mais acerca desse ponto, a questão do lugar dos mortos, para onde vão as almas ou os espíritos daqueles que morrem, assistam a uma palestra que nós temos na internet chamada 5 minutos após a morte. Lá a gente esclarece isso, explica cada detalhe acerca dessa verdade. De todo modo, eu enfatizei a questão aqui do Hades, do Seol, ou do inferno, ou que seja do além, para demonstrar como que o texto aqui de Apocalipse, capítulo 20, de 11 a 15, é claro que aqui serão julgados os mortos, sejam os que estão no Hades, ou inferno, ou Seol, ou além, sejam os mortos que estão no mar. Como diz o texto, deu o mar os mortos que nele havia. Ou seja, no momento desse julgamento, o mar entregará os mortos que há neles, né? Que há nele. Ao passo que também o Hades,
ou que seja o inferno, ou que seja o Seol, ou que seja o além, é um mesmo lugar, e entregará os mortos que há nele. E alguém fala, pastor, mas quem são esses mortos que estão no mar? Seria, porventura, Ulisses Guimarães, aqueles que estavam a bordo do Titanic, esses que morrem afogados? Não, observe que se fosse esse o sentido, então o fogo deveria devolver os mortos, a terra que comeu os corpos deveria entregar. E na verdade esse entregar não é entregar o corpo, porque quando a pessoa morre, mesmo afogado, só o corpo perece no mar, a alma não fica dessa pessoa presa no mar. Essa pessoa não ficaria presa no mar, porque todos quantos morrem vão para o Hades, vão para o inferno, vão para o além, vão para o Seol. É somente uma questão da língua que você escolhe para poder se referir a este lugar. Inclusive o próprio Jesus, ao morrer, como ele morreu na qualidade de homem, ele morreu e desceu ao inferno. Desceu ao Hades. Alguns dizem que ele foi lá para lutar, para brigar, para falar quem é que tem a força, quem tem o poder de... Na verdade, ele desceu ao Hades, porque como homem que ele era, e como homem que ele morreu, ele desceu ao Hades como qualquer outra criatura. O grande segredo da morte de Cristo, então, foi a sua ressurreição. Ele entrou na morte, porém, ele saiu da morte, razão porque ele tem as chaves da morte e do inferno, da morte e do Hades, da morte e do além, da morte e do Seol, da morte e do Hades, como você queira colocar e como você pode observar nas várias versões das Escrituras. Isso porque quando o homem morre, mesmo sendo Jesus, tendo ele morrido, sendo homem, desceu ao Hades. Essa verdade se encontra claramente em Atos capítulo 2, a partir lá do versículo 17 em diante, 14 em diante, quando Pedro, no seu sermão, ele vai fazendo a exposição, né, demonstrando como que os judeus, aqueles que estavam ali imediatamente, mataram o Messias, como que o Messias, uma vez morto, desceu ao Hades, e como que de lá ele saiu vitorioso sobre a morte, agora tendo esse poder sobre a morte. Bem, os irmãos estão claros, então, que esse julgamento aqui é dos mortos, que aqui não se inclui nenhum dos vivos? Sim, pessoal? Muito bem. Então, diante disto, vamos então agora apresentar alguns pontos desse julgamento. O primeiro ponto que eu queria colocar aqui acerca desse julgamento é que esses mortos aqui, certamente eles não fazem parte da igreja, lógico. Se fizessem, teriam sido julgados no tribunal de Cristo, lá no Bema, de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Neste caso, esses são considerados aquelas pessoas que viveram no tempo remoto. Também não são as nações vivas por ocasião da segunda vinda de Cristo, porque essas pessoas, elas, na verdade, foram julgadas no trono de glória. Aqui nós temos um julgamento, primeiramente, daquelas pessoas que viveram antes de Cristo, ou mesmo no tempo de hoje, mas pessoas que não tiveram acesso ao Evangelho, pessoas que talvez nunca tenham ouvido o Evangelho tal como nós o ouvimos hoje. Ou seja, pessoas que viveram em tribos distantes, em povos, civilizações, e que agora serão julgadas. E esse é um problema para a teologia, sobretudo porque o cristianismo, na sua veia protestante, pentecostal, afirmou por séculos, e afirma até hoje, categoricamente, que só é salvo aquele que aceitar a Jesus. E aí eles são tão simplórios na sua conclusão, que eles ainda citam o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 16 e 17, né? Quem crer e for batizado, será salvo. E aí tem um grupo menor, que ainda afirma pior ainda. Quem crer e não for batizado, mesmo crendo, será condenado. Porque faltou o batismo em água. Porque não deram um banho nele, de água nas costas dele. Isso por não compreender a verdade como um todo. Né? Vocês imaginem só se o evangelho ele se restringisse tão somente a esse aspecto histórico do Cristo histórico. Imagine comigo. A salvação não seria universal, não seria estendida a todos,
Porque quando Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Observe, ele está dizendo assim, ide, isso falando aos apóstolos, saiam, Cristo já havia morrido e ressuscitado, e digam às pessoas do mundo todo que eu morri na cruz do Calvário, eu, Messias, já vim e já morri e já ressuscitei, e agora se proclama perdão de pecados mediante a minha morte na cruz do Calvário. Então, imagine que a salvação dependesse desta pregação histórica. O que significaria? Que quantos viveram antes da pregação histórica, antes de 2000 anos para trás, eles nunca ouviram essa mensagem, nunca havia sido pregada. Inclusive, esta verdade de se pregar aos gentios, que eles podem participar da salvação, isso inclusive consistia no mistério, que não fora revelado àqueles que viveram antes dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Está em Efésios capítulo 3, esta verdade consistia no mistério. Aí eu pergunto, se a salvação depende desse crer histórico, do evangelho histórico e do cordeiro histórico de Deus, essa morte histórica, então seria afirmar que nenhuma pessoa antes de Cristo, e eu iria até um pouco mais longe, inclusive os judeus, não poderiam ser salvos, porque nenhum deles, mesmo os judeus, não creram, conforme se diz, quem crer e for batizado será salvo. Nenhum deles. Pastor, mas nem os judeus? Bem, eu desafio você a ler a história dos hebreus, a começar ali de Êxodo capítulo 19 em diante, né? Comece dali até o final, e eu pergunto para os irmãos, será que os judeus tinham clara concepção acerca do Messias, que viria como cordeiro para morrer pelos pecados dos homens? Será que eles tinham esse entendimento que nós temos hoje? Quando Jesus veio, como é que os judeus se relacionavam com a expectativa messiânica? Eles pensavam que o Messias haveria de fazer o quê? Instaurar o reino. Quando eles viram Jesus indo para a cruz, eles se entristeceram e pensaram, talvez não seja esse o Messias. Como aqueles dois discípulos ali no caminho de Emaús disseram, nós pensávamos que era ele que haveria de restaurar o reino de Israel. Então, olha a concepção que os judeus tinham acerca do Messias. Um Messias que viria implantar um reino material, um reino físico, um reino terreno, sobre todas as nações da terra. Então, eles não tinham compreensão clara acerca do Cristo de Deus enquanto o cordeiro que seria morto. Ainda que eles tivessem todas aquelas leis sacrificiais, aquelas ofertas ali que Deus entregou a Moisés, mas pelo menos até onde eu posso compreender e até onde eu li na Escritura, não havia um ensinamento para os judeus acerca da relação sacrifícios com o sacrifício do Messias. Lógico que hoje, quando você lê a Bíblia, você está muito claro quando você lê Isaías 53, por exemplo, quando diz, e ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, e ele como um cordeiro mudo não abriu a boca. Você está claro do significado daquilo, não está? Mas por quê? Porque você já leu Hebreus, você já leu o livro de Gálatas, já leu Colossenses, você já leu o Novo Testamento, que categoricamente faz a relação hermenêutica dos significados daqueles símbolos que lá havia no Antigo Testamento. Agora, os próprios hebreus, não. Eles não tinham essa concepção que hoje você tem, que é fruto do Novo Testamento, que é a revelação que Deus deu aos apóstolos e profetas acerca do Antigo Testamento, que até então consistia no mistério, essa salvação dos gentios. Agora observe os irmãos. Se aqueles que dizem que a salvação só é possível mediante o crer, como diz, quem crer e for batizado é salvo, mas eu não digo no crer de uma maneira geral, mas nesse crer específico do Cristo histórico, então a salvação só seria possível para aqueles que ouvissem a verdade apostólica, sim ou não? E daqueles que crescem neste Cristo histórico. Ao passo que, olha o que diz a Escritura. Abra sua Bíblia aí,
Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8, 9, 10 e 11. Veja o que diz a esse respeito. Isso é Paulo dizendo a Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Olha o que Paulo está dizendo. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Que testemunho é esse a que ele se refere? De morte. Ou seja, não te envergonhes do Cristo crucificado. Não te envergonhes de você ser uma testemunha e você então pregar testemunhando acerca do crucificado. E ele diz: e nem do seu encarcerado, que sou eu. Ou seja, Timóteo poderia aqui ser o caso que ele estivesse um pouco tímido para poder pregar a morte de Cristo, sobretudo dizendo que não somente ele era discípulo de Cristo, mas era um cooperador de um encarcerado, que estava preso. Então poderia ser o caso de uma timidez em face dos sofrimentos de Cristo e dos sofrimentos de Paulo. Então aqui está dando ênfase ao Cristo histórico no seu sofrimento e ao sofrimento apostólico. Aí ele diz mais: pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho segundo o poder de Deus. Então aqui novamente você vê que ele ratifica dizendo que ele não deveria se envergonhar dos sofrimentos, antes deveria participar dos sofrimentos. Então aqui fala de um aspecto histórico. Sim ou não? O sofrimento não é histórico? Muito bem. Versículo 9. Que nos salvou. Ou seja, Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, desde que ele foi crucificado. Então Cristo morreu no tempo, no momento histórico, mas a graça e a bênção de vida eterna possível mediante o seu sofrimento é algo que já foi dado desde os tempos eternos. Observa que a bênção da salvação, ela é atemporal. Ela antecede o momento histórico da morte histórica do Cristo histórico. Ou seja, essa morte do Cristo, de Deus, essa morte histórica, ela não é válida somente pelo ato histórico, mas a morte histórica foi o quê? Versículo 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, essa salvação, ela foi manifestada agora. Mas ela já havia antes. Tanto é que quando se fala de Cristo enquanto o Cordeiro de Deus, é dito que o Cordeiro de Deus foi morto quando? Se você ler toda a Escritura, você vai encontrar algum texto que diga quando que ele foi imolado? Você não vai encontrar nenhum texto que diga o Cordeiro de Deus foi morto no dia tal, do mês tal, do ano tal. Nunca. Mas você vai encontrar o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. E o que implica dizer que ele foi morto desde a fundação do mundo? Implica dizer que os efeitos da sua morte histórica já havia desde o começo do mundo. O que significa que é possível que esses efeitos atemporais alcancem os homens também fora de um tempo histórico. Eu sei que é muito complicado dizer essas coisas, em razão do modo como nós já aprendemos a pensar. Porque nós já aprendemos a pensar o seguinte: você é crente evangélico, é salvo. Você não é, está perdido. Não é? Inclusive, os próprios crentes evangélicos lançavam outros no inferno. Isso há uns 20 anos. Hoje já deram as mãos por cima dos muros, né? Não quebraram as divisões, mas eles estão vencendo as divisões, né? Colocando as mãos por cima dos muros. Mas no meu tempo de infância, por exemplo, se dizia que um batista estava perdido. É porque eu era da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, pastor Divino Gonçalves.
A salvação se sustentava em 3 nomes: Assembleia de Deus, Madureira, Divino Gonçalves. Tudo isso era muito peso, era muito forte. Então havia um certo orgulho de uma certa circuncisão, ou um sinal exterior, denominacional, que nos fazia sentir melhores que os batistas, melhores que os adventistas, melhores que qualquer outro povo. Quando dizia de católico, aí piorou. O católico, nós tínhamos a plena certeza que eles já estavam no inferno, ou no lago de fogo. Nós pensávamos que os batistas iam para o lago de fogo. Os católicos já tinham ido para nós. Até hoje se pensa assim, é ou não é? Aí talvez alguém tenha se escandalizado ou tenha ficado perplexo quando aqui eu avisei no início que a próxima conferência visa alcançar os cristãos. Aí alguém que ouve isso dirá assim: ora, você está pescando em aquário alheio, não é? Não tem essa expressão? Vai pregar para crente, vai pregar para os incrédulos. Mas quem são os incrédulos a quem ele se refere? Os católicos. Ou seja, os evangélicos vão pregar para os católicos. Ora, se os crentes vão pregar para os católicos, por que nós que não somos crentes, se não somos cristãos, não podemos pregar para os crentes? Hã? Pastor, você quer dizer o que com isso? Que os católicos estão salvos? Não há católico salvo, não há protestante salvo, não há evangélico salvo, não há cristão salvo. Há salvo quem crer em Jesus. Carrega o nome que ele quiser, na placa que ele quiser. A salvação não está nas placas, nem nas denominações. A salvação está em Cristo. Né? O jargão que os evangélicos levaram nos lábios por muito tempo, só Jesus salva, é negado pela pregação. Porque eles dizem que ser salvo significa você vir para cá, congregar aqui, ser batizado aqui. Até inclusive tem denominações que praticam rebatismo. Não aceita o batismo da outra denominação. Acredita? Meu sogro, tadinho bichinho, depois de quase 200 anos de batizado na adventista, se mudou de uma adventista para outra adventista. Só que em um outro ramo, um tanto mais rigoroso. Chegou lá com 70 e poucos anos de idade. Foi batizado de novo, porque o primeiro não valeu. Por que não valeu? Ora, porque foi feito pela adventista. Não foi feito por nós. Ou seja, a autoridade do batismo está no nome de quem aqui? Da denominação. Percebe? Bem, mas a Escritura não tem nada a ver com essa confusão toda. Absolutamente. A Escritura, ela não prega isso, porque ela prega somente a verdade do Evangelho. Então, nesse sentido, alguém pergunta: pastor, é possível que alguém, então, seja salvo sem ter ouvido o Evangelho histórico? Aí é que está o grande ponto. O Evangelho histórico. Porque o Evangelho, na sua essência... O que é o Evangelho na sua essência, afinal, hein? O que é o Evangelho? Boas novas. E que boa nova é essa? Qual que é a boa notícia? Que num dia determinado na história, Deus enviaria o seu filho, e quem tivesse a sorte de estar vivo naquela ocasião, para sim, estando vivo, crer, será salvo. Agora, se você der o azar de morrer antes, meu irmão, ou então de morar tão longe que não deu tempo de você ouvir, ou tão longe que ninguém foi lá falar para você nesse Cristo histórico, eu só lamento, é boa nova só para quem tiver a sorte. É isso, pessoal. Esse é o Evangelho? Evangelho é a boa notícia. Sabe qual foi a primeira vez que se pregou o Evangelho? Primeira vez? Está lá em Gênesis, capítulo 3. Quando Deus, falando ali para Adão, falou acerca do descendente. Ou seja, se pela mulher entrou o pecado, no sentido de que a mulher abriu as portas para que o pecado entrasse no mundo, e a mulher deve ter se sentido o quê naquele momento? Imagine você. Alguém aqui já foi advertido de algo? E sendo advertido, você fez, e fazendo trouxe uma consequência terrível, e depois você ficou muito envergonhado, porque te avisaram, te falaram, e você fingiu que não ouviu, ou pagou para ver, e agora você está vendo o mundo desmoronar, e você se sente culpado. Alguém já se sentiu culpado aqui? Alguém te falou para você, te avisou. Imagina Eva.
Deus tinha falado com a mulher e com o homem: não coma, porque se comeres, morrendo morrerás. Está avisado, uma advertência de amor. E provavelmente o homem tenha dito para a mulher: olha, cuidado. Acho que ele estava andando no jardim: olha, cuidado com aquela árvore, não coma. Tal. Mas um dia o homem almoçou, comeu não foi bem uma rabada, porque não tinha morte naquele tempo, mas foi uma rabada vegetariana. Engraçado, pois a adventista faz feijoada vegetariana. Não pode colocar orelha de porco, eles colocam umas borrachas lá dentro, não sei como é que é isso. Bem, comeu lá uma feijoada vegetariana, uma rabada vegetariana, aí deu aquele sono, aí deitou debaixo de uma árvore, lá longe, lá atrás do jardim, e dormiu. E a mulher foi andar no jardim, ela ficou olhando para aquela árvore, pensando. Você acha mesmo? Hein, o que você acha? Morre mesmo? Isso é uma fruta, imagina só. E aí ela comeu, deu do mesmo fruto ao marido, que também comeu, e agora o mundo fugiu debaixo dos seus pés. Eles viram imediatamente os efeitos do pecado. O pecado entrou no mundo, entrou no ser do homem integral, e agora está lá aquela mulher lá, e o homem falou assim: eu te falei, mulher. Deus tinha falado, mas você não ouviu. Ele falou assim: mas você também comeu. Mas eu comi por tua causa. Até porque Paulo haveria de dizer que a mulher foi enganada. O homem não foi enganado. Ou seja, quando o homem comeu, falou assim: tá bom, já que você comeu, então eu também vou comer. Eu vou te acompanhar na sua desgraça. Mas eu não estou aqui tonto, não. Eu vou cair caindo sabendo disso. E aí comeu. Ele não foi enganado. Paulo diz isso em 1 Timóteo capítulo 2, versículo alguma coisa. Versículo 9, salvo engano. E aí, está lá os dois lá no final do jardim. A mulher culpada, acusada, angustiada. Daqui a pouco, lá vem Deus andando no jardim. Imaginou já Deus andando no jardim? Adão, cadê você, Adão? Como se Deus precisasse de procurar alguém, né, irmãos? Olha como que o texto de Gênesis é um texto totalmente metafórico, para ensinar verdades tão profundas numa linguagem tão rudimentar. Né? Adão, e aí Adão falou assim para a mulher: tá vendo? Agora assume. Agora você tem que assumir. E quando a mulher estava cheia de culpa, que é a culpa do pecado, que todos nós carregamos. Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Todos, essa culpa, essa acusação, essa condenação. Então Deus pregou ali o evangelho para Adão, para o homem, para a mulher, para tirar a culpa, quando disse: da mulher. Aí deu aquele gelo. O que é que tem de mim, Senhor? Nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Olha, essa é a pregação do evangelho. Aí a mulher agora tem a expectativa: eu errei, pequei, de mim procedeu eu abri essas portas para o pecado no mundo adâmico, mas também da mulher sairá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Então o evangelho já é pregado ali, e já é possível crer ali, nesse Messias vindouro, que haveria de curar a humanidade. A boa nova do evangelho diz de uma intervenção divina mediante o Messias para a salvação do homem que caiu no Éden. Não é do homem que vai viver no século I da era cristã em diante. Então, o que é a pregação do evangelho? O que é o evangelho na sua essência? É que há esperança para o homem desde Adão, não é para o homem desde Cristo. Os irmãos entenderam isso? O evangelho é que Deus haveria de intervir na história humana, trazendo salvação ao homem por meio do Messias. Agora, como poderia alguém crer nesse evangelho sem ter o conhecimento histórico do evangelho? Essa é a grande questão. E aqui eu quero ler com os irmãos em Apocalipse, antes de eu fazer as declarações mais fortes, antes que os irmãos saiam e me deixem falando sozinho.
Deixe-me mostrar para os irmãos como é que será esse julgamento aqui. 20, versículo 12 em diante. Vi também os mortos. Vocês estão vendo os mortos? Estão vendo? Imaginem os mortos. Imagine a cena. Os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Aquela expectativa, tal, aquele silêncio. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E aqui eu costumo dizer que esses livros que foram abertos, cuidado, não são livros como esses que você tem na mão, brochura. E nem eram livros de pergaminhos, nem de couro de animal. Certamente que no céu, imagine que é dito que o céu e a terra, os céus e a terra fugiram diante daquele que estava sentado no trono. Que livros são esses? Será que Deus tem lá no céu uma estante cheia de livros? Enorme, cada livrão desse tamanho, com o nome de cada pessoa escrito a lápis. Como é que é? Escrito a quê? A caneta esferográfica, caneta de ouro. Olha como que nós costumamos projetar a vida humana para as coisas celestiais. Esses corações que se abriram, ou melhor, esses livros. É porque eu estava 15 dias sem vir, né, irmãos? Os irmãos têm que entender que eu estou sem ritmo, né? Esses livros que se abriram, onde se lê as obras de cada um, são os corações dos homens. São os corações. Os livros se abrem, os corações se abrem, e é dito então que o Senhor há de julgar. Versículo 12, lá no finalzinho. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Ou seja, as obras julgadas não são julgadas pelo seu aspecto exterior. Aquela pessoa que dá uma esmola, que dá uma oferta, aquela pessoa que faz qualquer boa ação no sentido exterior, achando que está seguro, cuidado. Porque Deus não julga como julgam os homens. Os homens julgam segundo a aparência, segundo aquilo que parece ser. Então, logo você acha que aquela pessoa está condenada, porque parece ser assim. Ou que aquela pessoa está salva, porque parece ser assim. Mas quando Deus julga a intenção do coração. Deus julga as motivações. Razão porque está em Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13, quando diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante, que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto. Essa palavra vai penetrando até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. O 13 arremata dizendo: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Olha, na presença da palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Cristo, não é? Jesus Cristo é a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1. Apocalipse capítulo 19 diz que Ele é a palavra de Deus, não é isso? Então, não há criatura que diante dEle não seja manifesta. Ou seja, tudo o que nós somos exteriormente e tudo o que nós fazemos exteriormente será julgado de acordo com a substância interior dessas coisas. No caso de Raabe, talvez Raabe seja um dos melhores exemplos a ser dado. A Bíblia diz que não somente Raabe, ela foi salva da morte imediata por ocasião da destruição de Jericó, como também ela foi salva eternamente, conforme diz Tiago do capítulo 2, ela teve a salvação eterna. E não somente salvação eterna e salvação física, da morte física, mas ela entrou para a genealogia do Messias, casando-se com um príncipe de Israel, sendo uma ascendente do próprio Messias. Que coisa maravilhosa. Ora, mas baseado em quê? A Tiago responde: baseado nas obras. Ou Tiago não diz isso? Ele diz que Raabe foi justificada pelas obras.
Ah, pastor, então agora você está mudando o assunto. Até então você pregava que não tinha salvação por obras, agora já tem. Não é isso, irmãos. Inclusive, domingo, vamos falar acerca desse ponto, viu? Sobre o primeiro amor e as primeiras obras. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. É porque quando a Bíblia fala da fé, a Bíblia não coloca fé e obras como sendo duas coisas distintas, senão que quando a Bíblia coloca fé e obras como coisas distintas, eu disse agora há pouco que ele não coloca, e agora já coloca, afinal, coloca ou não coloca? Eu estou me confundindo? Vamos lá. A Bíblia não fala de fé e obras como duas coisas distintas. Agora, quando ela fala de fé e obras como coisas distintas, eu disse que não fala. Mas agora eu digo que fala. Fala ou não fala? Fala e não fala. Porque quando ela fala de obra em oposição à fé, fala das obras meramente humanas com o intuito de substituir a fé. Aí são duas coisas distintas. Aquilo que o homem faz em detrimento daquilo que Deus pode fazer. Seria obras humanas, fé divina. A fé que procede de Deus. Então coloca como coisas distintas. Mas quando a Bíblia fala das obras provenientes de um coração regenerado, de um coração transformado, obras provenientes do amor, coloca essas obras como sendo o fruto da fé. Poderíamos imaginar que a fé fosse como uma semente. Quando você pega uma semente na sua mão e você olha para aquela semente, você diz o quê? Isso aqui é uma semente. Não é assim que você fala ou não? Você diz, isso aqui é uma árvore, você diz isso? Isso aqui é uma. Agora, quantos, ao olhar para aquela semente, podem contemplar tudo o que aquela semente é interiormente? Quando aquela semente é plantada, ela então morre, e então ela ressuscita quando germina, porque a semente tem que morrer para então nascer, não é isso? E nasce aquela árvore. Você pode dizer que aquela árvore é outra coisa senão a semente? É distinto? É outra coisa ou é a semente crescida? É a semente germinada? De onde veio aquele caule? De onde veio aquelas flores? Aquelas folhas? De onde vieram aqueles frutos? Aquelas flores? E aqueles frutos, de onde vieram? Quando você colhe o fruto de uma árvore, não estava aquele fruto naquela semente? Não é esse o fruto, a expressão máxima daquela semente? Portanto, as obras são a expressão máxima de uma fé genuína. A fé genuína é colocada no coração como uma semente. Razão porque a nossa fé precisa de crescer e de desenvolver-se. Quando essa fé chega no estágio de maturidade, aí nós vamos colher frutos. Esses frutos que agora você toma, que você come, que alimenta, são as obras. Então as obras de que fala a Escritura em relação à fé, não é algo que se adiciona à fé, mas é a expressão da fé. Então quando Deus julgar as obras dos homens, como Ele há de julgar as obras da igreja, Ele vai julgar as obras no sentido de perceber se aquela obra é meramente obra humana ou se é uma obra divina. Essa é a grande questão. Então aqui, esses homens aqui serão julgados segundo as suas obras. Deus não quer saber, Deus não vai salvá-los porque fizeram boas obras, no sentido de coisas boas. Deus quer saber se tais obras foram o resultado da fé. Pastor, mas como eles poderiam crer, se porventura eles não ouviram o evangelho histórico, quem crer e for batizado? Mas esse é o ponto. Lembra de Romanos capítulo 1, versículo 19? Que diz que esses homens todos são indesculpáveis. Ou seja, não há homem sobre a terra que possa ter uma desculpa. Ah, mas é porque eu não ouvi o teu evangelho, Senhor. Imagine só, chegar um homem lá de uma civilização antiga, 3.000, 4.000, só para poder colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. Um homem que viveu 10.000 anos antes de Cristo. 12.000 anos, pastor Josué. Já imaginou uma civilização
de 12 mil anos? Ah, pastor, para disso, a Bíblia só fala que isso é de Adão para cá, são 6 mil anos. Mas vamos seguir, pastor, vamos seguir adiante. Depois a gente conversa esse problema, tá? Imagine um homem que viveu há 10 mil anos antes de Cristo vir à Terra. Como é que ele poderia crer? Aí ele poderia chegar diante de Cristo e falar assim, não, mas é porque eu não sabia quem era o Senhor. Também não veio nenhum dos apóstolos falar para mim do Senhor, que o Senhor tinha morrido. Até porque quando eu vivi e quando eu morri, o Senhor nem tinha vindo. Como é que eu ia saber do Senhor? Aí a Bíblia diz, não há homem sobre a terra que poderá ter uma desculpa. Sabe por quê? Porque Deus, o mesmo que se revelou na pessoa histórica de Jesus, revelou-se também aos homens de antigamente. De que maneira? Porque aquilo que de Deus se pode conhecer. Romanos capítulo 1. Deus lhes manifestou por meio das coisas que foram criadas. Quando alguém diz crer em Jesus, no seu sacrifício, cuidado para você não pensar que é crer no sacrifício físico. Pastor, mas não é um sacrifício físico, pastor? Não eram aquelas gotas físicas que caíam? Não é este sangue físico que redime. E não é, pastor, não é o sangue, aquela gota que caiu, não é ela que redime. Acabou tudo, acabou tudo, não foi? Está tudo acabado agora. Não é mais a gota física, pastor Josué. Aquela gota que caiu e a terra absorveu. É aquela gota? É o sacrifício. É o sacrifício substitutivo. Ah, então é aquele sacrifício de sofrimento? Não. A obra de redenção, nós vamos falar disso na nossa conferência. Hoje eu falo por alto, agora nós vamos aprofundar nesse tema. É exatamente a obra inversa que começou no céu, como foi a queda que também começou no céu. Atenção, olhem para mim em nome de Jesus. E eu pergunto para todos vocês, a salvação, a redenção, pode ser menor que a queda? Pode ser menor que a queda? Uma redenção menor do que a queda pode redimir alguém? Eu pergunto, o que trouxe o pecado? O que trouxe o pecado? Não foi a morte? Sim ou não? Então, a morte, ela é menor ou é maior do que o pecado? A morte é efeito ou a morte é causa? Por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte é causa ou é efeito? A morte procede ou a morte dá origem? A morte procede do pecado. O pecado é causa. Morte é efeito. Pode o efeito ser maior do que a causa? A causa é maior do que o efeito. A morte de Cristo, enquanto morte física, é causa ou é efeito? Então, o sacrifício físico é maior do que o pecado? Não estão entendendo? Eu falo devagarzinho. Tá bom? Eu falo devagar, olhem para mim. A Bíblia diz assim, olha, por um homem entrou o pecado no mundo. E o pecado trouxe o quê? A morte não é a consequência do pecado? Quem é maior, o pecado ou a morte? O pecado é maior. É por causa do pecado que existe a morte. A morte é uma consequência de algo maior. Sim ou não? Então, o pecado é algo muito grande no universo. A morte é uma consequência desse pecado. Então eu pergunto, quando Cristo veio, o verbo se fez carne, se fez homem, ele não sofreu uma morte física? Não foi nem morte eterna, porque ele não foi para o lago de fogo, como queria Kennedy Reagan. Não, ele sofreu morte física. Não foi, pastor? Ou não foi? Física. E a sua alma foi para onde? Para o Hades, como a alma de todos os homens, quando morrem, vão para onde?
que é a primeira morte. E eu pergunto, essa morte histórica e física, ela é maior do que o pecado? Não é, porque ela é consequência. Como pode a morte física redimir o homem do pecado? Não pode. O efeito não pode resolver o problema da causa. Então, quando o Senhor, Ele traz uma obra de redenção, e Ele realiza a obra de redenção, Ele vai tratar com a causa, e não com o efeito. Na verdade, o efeito, que é a vitória sobre a morte, é o efeito da redenção, e não a própria redenção em si. Então, a redenção trata com a causa. Então, você imagina o que foi essa causa? O que trouxe a morte? O que trouxe a miséria? O que foi? Foi quando um ser decidiu viver sem Deus. E começou a trazer para si seres para viver sem Deus. Criou um mundo sem Deus, um mundo paralelo, um reino, ou que fosse um império, um domínio, em oposição ao reino de Deus. Não foi isso? Então a redenção tem que ocorrer numa via contrária a essa. Se a queda foi uma exaltação de si, a redenção tem que ser um esvaziamento de si, em proporções infinitamente maiores. Porque essa exaltação foi daquele que, não sendo, queria ser. Ao passo que a redenção é aquele que não apegou-se ao fato de ser. Isso é redenção. Somente isso pode trazer o homem de volta em reconciliação a Deus. Então começa um processo de redenção nos céus, quando o próprio Filho, sendo Deus, disse ao Pai, nesses termos: Deus. Mas como é que o Deus pode chegar para o Pai e dizer Deus? Eu penso que quem deve dizer ao Pai Deus são as criaturas. O Filho não poderia nem precisava dizer ao Pai Deus, porque Ele é Deus. Mas sendo Deus, não apegou-se ao fato de ser Deus e disse: Deus, tu te lembras quando aquele ser não quis fazer a tua vontade? Sim. Tu te lembras que, não sendo, quis ser? Pois Deus, aqui estou para fazer a tua vontade. E qual que é a vontade do Pai? Qual que é a vontade do Pai? Lembra quando ele estava lá no Getsêmani? Se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas que faça-se a tua. Qual era a vontade do Pai? Era o Filho crucificado. Isaías 53, versículo 10. Agradou ao Senhor, Yahvé, moê-lo. As 3 vezes que nos evangelhos você vai encontrar Deus declarando dos céus à terra: este é meu Filho amado em quem me comprazo, o meu prazer está neste meu Filho. São os 3 momentos em que se proclama, de um modo ou de outro, a morte do Filho. Quando o Filho se coloca numa condição, simbólica ou não, de morte, Deus fala: eu tenho prazer nele. Quando ele saía das águas do batismo, lembra? O batismo não representa morte. Esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Outra vez estava Jesus no Monte Tabor, da Transfiguração, quando Moisés e Elias falavam com ele acerca de quê? Acerca da sua morte. Deus falou: este é meu Filho em quem eu me comprazo. Quando Jesus então tinha ressuscitado Lázaro, que os gregos foram vê-lo, e os gregos foram naquela ânsia de ver um grande homem, porque este é capaz de ressuscitar até mesmo os mortos depois de 4 dias. Aí quando eles chegaram lá, ao invés de Cristo se proclamar, se exaltar, falou assim: espera aí que eu vou fazer um milagre para vocês verem. O que ele fez? Ele falou assim: olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Falando de si mesmo: eu vim para morrer. No mesmo momento, Deus falou dos céus: este é meu Filho amado em quem eu me... O prazer do Pai está no Filho, nesse sacrifício. Esse sacrifício de auto-negar-se, de abnegação, de renúncia, de não se apegar. Isso é redenção.
É o processo inverso. A morte na cruz física é apenas uma passagem desse longo processo que vai ser concluída nas regiões mais baixas da terra. Ele chegou ao nível mais baixo, não tendo mais para onde descer. No limite da descida, começa agora o processo de exaltação. Então a redenção se dá nesse aspecto. Portanto, quando alguém confessa o nome do Cristo histórico, ele não está simplesmente crendo naquela gota que caiu. Ele está dizendo: este é Deus. Olha a amplitude do crer. Não basta, eu creio em Jesus histórico, na gota que caiu. Não. Você está dizendo: eu creio que esse aqui é Deus, que sendo Deus, não apegou-se ao fato de ser Deus. E não se apegando ao fato de ser Deus, esvaziou-se, deixou a sua glória e fez-se homem. E não bastasse que tivesse feito homem, tornou-se servo dos homens. Lavou os pés de Judas, inclusive. E não somente fez-se homem, mas sofreu a morte. Sendo Deus, sofreu a morte. E não foi qualquer morte, foi morte de cruz. E não somente morte de cruz, mas ele desceu ao Hades, às regiões mais profundas. Então, é esse crer nessa redenção, significa crer em Deus, que prometeu redimir o homem. Não há distinção entre crer em Deus e crer em Jesus. Como se crer em Jesus fosse maior do que crer em Deus. Lembram de João 14 primeiro? Jesus fala para os discípulos assim: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Quando ele fala credes em Deus, ele está afirmando: vocês creem em Deus, então credes também em mim. Se vocês creem em Deus, devem crer em mim. E ao crer em mim, estarão confirmando e reafirmando a fé que vocês têm nele. Por isso o Evangelho vai dizer repetidamente: quem me recebe a mim, recebe o Pai. Quem crer em mim, crer no Pai. Porque o Filho é a revelação do Pai. Então, quantos viveram no passado remoto? Quantos viveram no passado remoto que creram em Deus, mesmo sem o conhecimento do Cristo histórico e da redenção, da morte física histórica, mas creram no Deus revelado na criação, porque o que de Deus se pode conhecer foi a eles revelado. Aí começa uma descrição desse Deus, e é a verdade, inclusive, porque essa verdade que os homens lá em Romanos capítulo 1 rejeitaram, eles detiveram a verdade pela injustiça. Essa verdade é Deus. E esse Deus que é essa verdade, é dito que se revelou os seus atributos, a sua divindade e o seu poder. É por isso que quando hoje nós cremos no Cristo histórico, nós cremos em quê? Nos atributos divinos naquele homem, no poder divino naquele homem, e que aquele homem é Deus, na sua divindade. É simplesmente um crer numa modalidade diferente, mas é a mesma fé. Lógico que essa fé do Cristo histórico trará o benefício imediato da regeneração, bênção que é exclusiva desse crer no Jesus do Evangelho histórico. Mas no passado, quantos, ao contemplarem Deus na criação, e mesmo sem saber o seu nome, hoje em dia tem muita gente que insiste em dizer: vocês falam o nome de Jesus errado. E dentre esses que falam que nós falamos o nome de Jesus errado, eles mesmos não têm acordo. Um disse que é Ioshua, o outro é Ieshua, o outro é Iahu. Já viram? Aí cada dia surge um novo nome, eles não sabem qual é o nome. Porque eles querem não somente o Cristo histórico, mas eles querem o nome morfologicamente histórico. Perfeito. Muito bem. O irmão Roger está trazendo uma participação muito importante. Ele diz que quando a igreja apostólica construiu o credo apostólico, ou seja, o resumo dos principais aspectos da fé cristã, eles declararam nesse credo toda essa perspectiva de redenção.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, concebido pelo Espírito Santo. Vai descendo e descrevendo essa ordem, que não são várias, senão um fio único que traz Deus aos homens e leva os homens a Deus. Muito obrigado, Roger. Catequese? Não, esse aqui é o credo apostólico. Não tem relação com a Igreja Católica imediatamente. Tá? Não tem. Imediatamente, não. Embora a Igreja Católica traga esse credo. Existem vários credos, inclusive. Credo significa confissão de fé. Aquilo em que se crê. Ah, Jesus falou credo. Lógico, não tem nada a ver com esse credo que a gente fala. Enfim. Pessoal, mas então entenda que muitos, sem ter o conhecimento do Cristo histórico, do Evangelho histórico, da morte histórica, creram em Deus. E na medida em que eles creram, eles não puderam crer com tanta amplidão e com essa dimensão com que nós cremos. Lógico, até porque quando Deus olha para o homem, Deus diz, olha, o homem deve amar a Jesus Cristo, ou deve amar a Deus. Em que medida? De acordo com todo o seu entendimento, todas as suas forças, toda a sua alma. Então aqueles que creram em Deus, atenção, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, ainda que fosse um entendimento de uma revelação rudimentar, ele não podia compreender Hebreus, Gálatas, explicar cada oferta, o significado, as festas, não podia nada disso. Só que ele podia compreender que é um ser divino, que é bom, que é justo, que é amor, que é santo. E nós somos criaturas e, portanto, na medida do meu entendimento, eu o amo e eu o sirvo. Estes certamente manifestam essa fé que é cultivada no plano vertical, eles manifestam essa fé no plano horizontal. A única obra aceita por Deus é aquela fé cuja semente você busca nele. Tenha a comunhão com ele e dele você traz essa fé que se manifesta no eixo horizontal na relação com os homens. Então, quando Deus julgar estes aqui, segundo as suas obras, versículo 12, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros, quantos desses certamente serão salvos nessa ocasião? Quantos? Querem ver? Aqui está o texto. O versículo 15 diz a quantidade. O 15. E eu estava no estudo bíblico, pastor Josué, uma ocasião, bem recentemente, quando, falando sobre esse texto, eu fui interpelado por uma pessoa que diz assim, pastor, mas nesse caso aqui, esse julgamento é só para declarar a condenação, porque eles não são salvos, né? Certamente, porque não tem como, não creram em Jesus, nada disso. E aí eu disse, não, pelo contrário. Será maior o número de salvos do que de perdidos nessa ocasião. Aí ele falou assim, e onde está isto? Eu disse, na Bíblia. Ele me respondeu, só se for na sua. Eu falei, então, para que não corra o risco de eu enganá-lo, então quero que você leia na sua Bíblia. Aí mandei ele ler. Onde está escrito? Eu falei, 20:15. Ele leu. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Você está vendo aí? Foi para o lago de fogo. Mas leia direitinho, porque aqui está dizendo que maior é o número de salvo do que o número de perdido. Ele leu. E se alguém não foi achado? Não, está aqui condenado, lago de fogo. Eu falei assim, então vamos ler o que está dito entre as linhas e no silêncio do texto. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, nós temos aqui uma hipótese. Se alguém. Não é uma hipótese? É uma hipótese, pastor? Se porventura houve alguém cujo nome não estava, esse ser hipotético foi lançado no lago de fogo. Observe que o texto não diz jamais. E se alguém foi achado inscrito, esse foi salvo. Se dissesse, e se alguém foi achado inscrito, a ideia era, será que tem alguém, pessoal, aqui? Teve alguém com o nome escrito? Me ajuda aí. Não, acho que não teve ninguém.
A hipótese é, pessoal, houve porventura alguém que não foi achado escrito? Olha a pergunta. Sabe quando os irmãos distribuem a ceia aqui? E aí o pastor José fala assim, com aquela voz bem grossa: ô irmãos, porventura há alguém no nosso meio que não recebeu o cálice ou o pão? Por quê? Porque a ideia é que todos, mas pode ser o caso de que alguém não tenha recebido. A hipótese aqui é a mesma. Pessoal, porventura houve alguém cujo nome não está escrito no livro da vida? Rapaz, teve um bocado, vai estar para aquelas bandas dali. E é difícil achar. Tem um ali e tal. Muito bem. Então, esses que não foram achados, foram lançados para dentro do lago de fogo. O que significa que muitos foram achados, escritos no livro da vida. Perfeito? Bem, esses mortos que serão julgados, certamente são de duas naturezas. Os que estão no Hades, que seja Seol, inferno ou além, como você queira, e os que estão no mar. Os que estão no Hades, porque o Hades entregará os mortos, são os homens mortos. Esses, digo absolutamente, muitos aqui serão salvos, desses homens. Agora, o mar também entregará seus mortos. Pastor, e quem são esses mortos do mar? Ora, são aqueles que morreram, cujos espíritos ou cujo espírito está no mar. Mas pastor, e que espírito está no mar esse? Que eu nunca ouvi falar. São os demônios. Lógico que esse é um amplo estudo, e eu não teria como fazê-lo em 5 a 10 minutos, que é o que nós temos antes das 10 horas da noite. Mas eu sei que os irmãos, com um pouquinho de paciência, assistindo aos vídeos no YouTube, perguntando para o pastor Fernando, o pastor Josué, depois da nossa reunião de hoje, ou outro dia que seja, ou mesmo num estudo próprio para isso, ou convidando o Gilson para investigar quais são as mensagens que tratam especificamente desse assunto, ou lendo mesmo a Escritura, você pode lê-la, que você vai encontrar claramente que houve sobre essa terra uma era pré-adâmica, e portanto houve uma raça aqui na terra antes de Adão, que morreram por ocasião da queda de Lúcifer. Aí basta que você coloque 2 textos, um ao lado do outro. Quando você, por exemplo, olha Gênesis capítulo 3, está lá Adão e Eva, antes de comerem do fruto, antes de cair, antes do pecado. Estão lá eles em plena situação de perfeição, de santidade, de pureza, não é isso? E de repente, quem é a mulher vê na árvore do conhecimento do bem e do mal? A serpente, que conforme Apocalipse 12, 9, é o diabo. Então, o diabo esteve no Éden, de Adão e Eva, antes da sua queda, Adão e Eva, na condição de diabo, não é isso mesmo? Só que houve um tempo antes deste momento, em que lá ele também esteve, não como o diabo, mas como o querubim da guarda. Ezequiel capítulo 28, versículo 13, referindo-se ao querubim da guarda, diz: tu eras querubim da guarda, perfeito eras nos teus caminhos, estavas no Éden. Estavas no Éden. Então a Bíblia afirma que Satanás, Lúcifer antes da sua queda, Lúcifer nunca depois da sua queda. Às vezes nós nos referimos chamando-o de Lúcifer, mas é pela força da expressão, pelo vício da linguagem, mas o certo é que esse ser foi outrora Lúcifer, aquele que porta a luz, sendo este não um nome próprio, mas sendo um nome de uma posição que nunca lhe pertenceu absolutamente, mas que ele teve nessa condição provisoriamente até que a verdadeira estrela da manhã surgisse, que é o próprio Cristo. Posição essa que nós também herdaremos. Aí de repente você está lendo a Bíblia lá, a Vulgata, né? Você está lendo a Vulgata, lendo a Bíblia em latim, caso você leia latim. Aí está lendo lá o livro de Pedro. Aí você se espanta quando Pedro diz
que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo, crescendo, até tornar-se dia perfeito, até que Lúcifer nasça nos vossos corações. Deu um espanto do céu. Até que Lúcifer, ai, meu coração não, aqui não, diabo, seu Satanás, no meu coração não, hein? Aqui não, Satanás, você não me engana. Calma, até que Lúcifer é uma palavra latina, é do latim, que quer dizer aquele que porta a luz, que se diz numa linguagem astronômica, a estrela da alva, a estrela da manhã. É um posto, é uma posição. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, diz Jesus, eu sou, disse Jesus, Lúcifer. Eu sou a brilhante estrela da manhã. A raiz de Davi. Olha, eu sou a brilhante estrela da manhã. Eu sou a brilhante estrela da alva. Não quer dizer que ele é o diabo. Não, cuidado. Então, esse ser, quando Lúcifer esteve no Éden, Ezequiel capítulo 28, versículo 13, 14, depois da sua queda, também esteve no Éden. Agora diabo, agora serpente, agora Satanás. O que implica que aqui na terra, território ou lugar, reino no qual Deus criou inicialmente e entregou nas suas mãos, houve um momento de perfeição dele e depois um posterior momento de queda. Primeiro, esteve no Éden em perfeição. Depois esteve no Éden como o diabo. Então, esses dois textos nos demonstram claramente que neste momento de perfeição, ele teve um domínio sobre os seres aqui da terra, que caíram juntamente com ele, quando ele caiu. Quando Lúcifer caiu, tornando-se diabo, a raça pré-adâmica que aqui habitava, caiu com ele, constituindo parte do seu reino. Deus julgou a terra. Está lá em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pense numa terra perfeita, como declara o próprio Deus no livro de Jó, capítulo 38, 4 a 7. Uma terra estabilizada, perfeita. Uma terra que estava no seu perfeito equilíbrio, porque tinha bases, tinha as suas colunas. A terra foi estabelecida. Versículo 2 diz, de Gênesis capítulo 1. A terra, porém, estava sem forma e vazia. A terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. Por que a terra perfeita tornou-se sem forma e vazia? Tornou-se sem forma, totalmente desequilibrada, cheia de trevas, um profundo abismo, um caos, por causa da queda. Então, quando houve a queda, atenção, quando houve a queda, que esses seres terrestres, essa raça pré-adâmica, morreram nesse grande dilúvio. Foi o primeiro dilúvio de que a Bíblia faz referência. Então seus corpos foram destruídos. Seus espíritos, que vivificavam o corpo, agora ficaram sem corpos. E o que Deus fez com eles? Aí estava lá o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Então Deus veio agora para restaurar a terra. E vindo Deus restaurar a terra, Deus viu aquelas águas todas. E Deus então represou as águas. E essas águas chamou de mares. E fez surgir a porção seca. Neste momento, Deus cria, neste momento, usando do próprio abismo causado sobre a terra por ocasião da queda de Lúcifer, desse grande dilúvio, Deus transforma esse grande abismo no interior da terra, numa prisão, que serão aprisionados os homens, mas que cobre esse abismo as águas dos mares. As águas cobrem, vou lembrar os irmãos de um texto bíblico, diz que a glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Mar no singular. Não é os mares. Porque as águas são os mares.
Mas é dito que as águas, que são os mares, cobrem o mar, singular. Aí você vai encontrar em Apocalipse capítulo 21. E vi novos céus e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Eis que tudo se fez novo. E o mar? Não é os mares, pastor Josué. Não são os mares que não existem. Não, os mares, enquanto água, é uma necessidade de vida aqui na terra. Mas é o mar singular, já não existe. Pastor, que mais? É o mar vermelho? Ou é o mar amarelo? Ou é o mar morto? Ou é o mar... Nós sabemos, nós temos quantos mares sobre a terra hoje? Quantos mares há na terra? Mares. 7. 7 são os mares. Lembra da música daquele indivíduo? Daquele diferente? Atravessei os 7 mares e por todos os lugares. Lembra? Então deve lembrar, né? Os 7, são 7. Mas a pergunta é, o mar já não... Que mar é esse que não existe? Esse mar é exatamente o Hades. A habitação dos mortos. Homens. E aqueles que habitavam a terra antes de Adão, seus espíritos foram confinados a habitar as águas dos mares. Lembra quando Jesus Cristo expulsou uma legião de um gadareno? Que eles então gritaram, não nos mande sair para o abismo. E tendo eles entrado nos porcos, precipitaram onde? No mar. Então os mares, né, cobrem uma região profunda chamada o mar, onde no interior estão os homens, perfeito? E neste abismo há demônios. Neste abismo há demônios, como há também meia dúzia de homens lá dentro. Como há também alguns anjos caídos, especificamente. Exatamente, lá diz que eles desceram vivos para onde? Para o abismo. É este abismo, é este mar de que diz aqui. Portanto, de um lado há homens, do outro há homens, entre eles há um abismo chamado o mar, onde se encontram os demônios. Por isso que é dito em Apocalipse capítulo 9, versículo 1, vi uma estrela caída do céu, e a ela foi dada a chave do poço e tendo ele aberto o poço do abismo, saíram do abismo quantos milhões de demônios? 200 milhões de demônios. Imagine só os irmãos. Bem, eu não tenho como, é muita coisa para dizer numa mensagem só. Por todos os efeitos, entenda que quando o mar entrega os seus mortos, aqui mar é uma referência a este abismo, no qual se encontram os seres que morreram na era pré-adâmica e que serão julgados também neste momento. E alguém pergunta, pastor, então é possível que alguns desses demônios também sejam salvos, como os homens, muitos deles serão? Eu diria, agora, hipoteticamente, eu não tenho como afirmar com uma precisão bíblica, mas quando se leu toda a Escritura, é possível afirmar que não. Por 2 motivos. Primeiro, porque a Bíblia afirma em Hebreus capítulo 2 que a obra de redenção é para salvar os filhos de Abraão, a descendência de Abraão. Ou seja, Cristo morreu por homens, não por anjos, e não por uma era pré-adâmica. De sorte que, quando diz a descendência de Abraão, não quer dizer os filhos carnais, mas todo aquele que em qualquer tempo, à sua semelhança, tendo-o por modelo, creram em Deus. Como Abraão creu em Deus. Há um abismo que separa os 2 lugares, chamado Hades. Aí costuma-se dizer que entre os 2 há o abismo. Costuma-se dizer que o Hades, Seol, o inferno, tem 3 compartimentos. É assim, inclusive, que nós falamos com essas palavras na palestra 5 minutos após a morte. Entretanto, isso. Bem, quando você pergunta isso, você parte do seguinte pressuposto, que só está no seio de Abraão
ou que seja o paraíso, somente os que creram no Cristo histórico. Você parte desse pressuposto. Que quem não é crente, não é evangélico, vai para o lugar de tormento. Esse é o grande problema. Quem disse a nós todos que aqui estamos, que esses aqui estão no lugar de tormento? É a pergunta. Então, é um pressuposto totalmente hipotético, que parte da premissa de que quem não creu no Cristo histórico estará num lugar de tormento, automaticamente. Isso não é verdadeiro. Perfeito? Sim, eu estou colocando. Aqueles que estão no lugar de tormento, certo? Esses certamente serão condenados. Perfeito ou não? Agora, lembre-se que o próprio Jesus disse lá em Mateus capítulo 25, que o lago de fogo, a morte eterna, o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Sim ou não? Para quem Deus preparou o lago de fogo? Não foi para os homens? Mas homens irão para lá. Quantos eu não sei. Poderia apostar que seja em relação aos salvos uma minoria. Mas tudo isso é conjectura, queridos. Nós não podemos entrar nesse âmbito. Entendeu? Só podemos afirmar o que está claro para nós, o que está afirmado. Portanto, nesse dia do julgamento, serão julgados tanto os mortos homens, quanto os mortos demônios. Quem quiser maiores esclarecimentos, há outras mensagens que poderão esclarecê-los dessa situação. Tá bom?